Boa tarde, nós somos a Rádio Inquieta, o seu projeto digital da cidade de Guimarães. Na hora pontapé de saída, o treinador. Hoje viemos a Campelos, um clube histórico da Associação de Futebol de Braga, um clube histórico da cidade de Guimarães, um clube com muitos anos de vida e com muitas histórias para contar. E hoje temos à conversa o seu treinador atual, Licínio Zilhão, a quem nós agradecemos desde já a disponibilidade que teve para estar à conversa com a Rádio Inquieta, para falarmos um bocadinho de futebol, um bocadinho do Licínio e um bocadinho do Campelos. Licínio, a primeira pergunta que eu te quero fazer é: porquê treinador de futebol? Antes de mais, agradecer a vossa visita em meu nome e em nome do Campelos. É sempre bom receber a comunicação social cá, divulga sempre o clube e isso também é muito importante. Em relação à pergunta, o treinador de futebol nasceu por acaso. Eu estava a jogar ainda praticava futebol, estava no Povidem, em que surgiu um convite de um colega meu, do Tiago Moura, para ver se eu conseguia conciliar os meus treinos no Povidem e ir ajudar um pouco aos treinos, na altura no Sandinenses, nos juvenis. E eu comecei a conciliar e fui ajudá-lo, decidi ir ajudá-lo, e começou a nascer aí um bocadinho o vício do treino específico, do treino em campo, e foi por arrasto. Nessa época terminou depois, infelizmente, por um lado deixei de jogar, tive uma ruptura, um rompimento na cartilagem do joelho e deixei de jogar. E depois surgiu novamente um convite de outro amigo meu para ingressar no Taipas com ele e o caminho começou aí. Licínio, ainda está fresco as memórias do jogador de futebol? Mais paixão em treinador ou mais paixão em jogador? É assim, eu já terminei há 11 anos, já vai... Ainda foi ontem. Ainda foi. Há muitas memórias, claro que sim, e há muita vontade, quando estamos a treinar, às vezes dar uma perdinha, não digo o contrário. Mas o treinar neste momento prevalece sempre muito mais do que o jogar. O jogar futebol deixou saudade, mas é um marco do passado, em que recordo bem os bons momentos. Agora o foco no treino tem algo diferente, tem a parte mais específica, a parte da comunicação que tem que estar sempre presente, daí a comparação não ser possível, mas neste momento sim, o facto de treinar prevalece muito mais que o facto de jogar. Licínio, e as condições? Tu disseste que foi há muito tempo, 11 anos, eu digo o contrário, ainda foi há pouco tempo, há 11 anos, mas as condições são diferentes. O que é que poderia ser o Licínio, o que é que poderiam ser os Licínios todos daquelas épocas, com as condições que são apresentadas hoje aos jogadores, que são incomparáveis? Sim, é uma realidade que nós reparamos muito. Eu recordo quando, e eu não tive formação de futebol, eu comecei a jogar por brincadeira também aos 19 anos, e nesse tempo, até aos dias de hoje, é completamente diferente. Para já as condições, nós antigamente íamos jogar um campo sintético, a semana de trabalho era toda feita de ânimo e de entusiasmo, a responsabilidade, o compromisso também era muito diferente dos dias de hoje. Acho que hoje em dia o Licínio, se tivesse estas condições, se calhar conseguiria ser algo mais em termos de jogador, não que fosse num patamar completamente diferente, mas acho que o jogador de hoje em dia teria muitas mais dificuldades há 10, 12 anos atrás de ser o que é hoje, porque eu acho que os tempos mudaram, é certo, mas muitos dos miúdos que hoje em dia têm qualidade e vão aparecendo, se calhar não têm aquela fibra que nós tínhamos antigamente e não iam suportar certas coisas que nós suportávamos. Por gosto, por vontade de jogar, por compromisso com o emblema que vestíamos e que representávamos, hoje em dia eles já têm uma cultura diferente, uma maneira de estar diferente e acho que eles iam ter muita dificuldade. Licínio, mas sentes que o treinador de hoje recebe os jogadores melhores preparados do que recebiam os treinadores de há uns anos atrás? Sem dúvida, isso não tenho dúvidas nenhumas. O nascimento dos campos todos em sintético veio a melhorar muito também as qualidades individuais dos atletas e dos próprios treinadores também, dos próprios clubes, em tudo melhorou. Hoje em dia um clube que recebe miúdos vindo da formação, no mesmo contexto, em termos de espaços de treino,
está muito mais preparado do que antigamente estávamos. O que não está, se calhar, tão preparado como antigamente é na parte psicológica. Aí sim eu acho que há diferenças e acho que nunca mais vamos chegar lá. Ao meu tempo, antes de mim ainda, a diferença acaba por ser muito grande ainda. Se calhar a minha comparação é um bocado absurda, mas quero que pegues aí. Há uns anos jogava-se futebol de rua, hoje joga-se futebol de sintéticos. Isso mexe um pouco qual é a resposta que o jogador dá depois quando chega a sénior. Pois, é aí que eu também estava a entrar. Antigamente nós, e eu enquanto criança, lembro-me de brincar e de fazer campos de terra no meio dos campos, com balizas de pau, com redes improvisadas, e era ali que nós dávamos os primeiros toques. E quer queiráramos, quer não, estávamos preparados para quando começássemos a jogar na altura em campos sintéticos, em campos pelados, muito mais preparados. Hoje em dia, as condições são boas, eles treinam bem, aprendem muito mais rápido, se calhar, mas também retira, se calhar, aquilo que nós treinadores queremos muitas das vezes, que é a agressividade, que é a atitude, que é a determinação do sacrifício, quando algo não está bem, antigamente nós juntávamos, dávamos as mãos e íamos atrás, hoje em dia tudo isso é mais difícil. Eu volto atrás, vou dar mais uma opinião, um homem de 60 anos. Não parece, não parece. Obrigado. Sentes que o jogador hoje, quando chega a sénior, é mais científico do que natural? Sim, sim, sim. Também muito... E daí se calhar a resposta deles também no próprio jogo? E também muito por culpa também de alguns treinadores. Os treinadores daí também têm, e eu inclusive, que também passei pela formação, também temos culpa nesse cartório, porque fazemos do jogador algo mecanizado. E eles têm que ter a liberdade também para mostrarem aquilo que está dentro deles. Logicamente, em questões de treino, como foi melhorando as ideias, as condições, tudo o que envolve a aprendizagem, já está muito mais mecanizado. Quando chegam a sénior, eles já vêm com essas ideias, com esses vícios e não se conseguem libertar. Aí sim, a dificuldade deles muitas das vezes, quando há uma disparidade grande de idades no meio do grupo, sentirem alguma dificuldade. Licínio, como é que tem sido o Licínio treinador? Tens oscilado entre adjunto, treinaste camadas jovens, já treinaste o Airão, estás agora no Campelos. Como é que tens lidado com esta diversidade eu diria que de lideranças? Muito bem, eu costumo dizer entre amigos que eu gosto é de treinar, seja a treinador principal, seja adjunto, o meu gosto está cá. E aliado ao gosto, se puder ajudar, ótimo, o ensino fica super contente. É certo que já fui treinador adjunto na formação, já fui treinador principal na formação, a minha estreia no futebol sénior foi como treinador principal, fui para o Airão como treinador principal, estive no Turcatense como treinador adjunto, voltei como treinador principal e está tudo bem. Se as pessoas acharem que o Licínio em determinada função é competente e vem para ajudar, o Licínio agradece. O resto, se é treinador principal, se é adjunto, não faço disso caso, sou um para ajudar. Se for como treinador principal, melhor, porque também acho que me identifico com isso, acho que tenho mais características até para ser treinador principal do que para treinador adjunto, mas é algo que não me incomoda minimamente. Acordas melhor quando vais treinar ou no dias que não tens treino? Eu acordo bem de uma maneira ou de outra. Agora, logicamente, quando existe treino, nós acordamos já com o pensamento do treino. Já vem do dia anterior, como é lógico, já estamos a preparar as coisas, mas sabemos que naquele momento, durante aquela hora, 1h15, vamos para o nosso rescaldo, vamos trabalhar com os nossos meninos, com os nossos amigos, e isso dá-nos uma motivação até para que o dia corra melhor e à espera sempre que a hora do treino comece. Por isso, maravilha, maravilha. Quando há treino é sempre melhor. Licínio, estás por dentro, estás mais à vontade para nos dizer o que é. O que é o Campelos? O Campelos foi uma agradável surpresa para mim no ano passado. E eu pergunto o que é o Campelos, desculpe estar a interromper, porque, para quem não sabe, nós estamos familiarizados com a situação, Campelos faz parte de São João de Ponte. São João de Ponte tem aqui um clube a 10 metros, depois da ponte. Que é o Ponte. Por isso, como é que o Campelos vive, como é que o Campelos mantém esta mística de há anos e o que é o Campelos? É a mística.
Este clube, como eu estava a dizer, surpreendeu-me bastante. Bastante porque eu já fui adversário de Campelos enquanto jogador, já vim cá jogar isto ainda era em terra, sei aquilo que passei cá, as dificuldades que passei cá, por essa mesma mística do clube, diretivo, associados, e o Campelos é isto, é um clube organizado, para a estrutura que tem, bastante organizado, com pessoas competentes à frente dele, pessoas humildes de trabalho, que sabem que dificilmente conseguem chegar a outros patamares de outros clubes aqui na redondeza, mas que estão super contentes com aquilo que têm. E sempre a tentar melhorar, como é lógico, mas aliado à força e à vontade de tentar melhorar, contentes com aquilo que têm. E isso acho que é super importante. Não queremos às vezes sonhar demais, porque hoje damos 2 passos, mas amanhã vamos ter que dar 3 para trás. E as pessoas aqui em Campelos estão envolvidas nesse sentido e todas imbuídas no mesmo espírito. E depois falando, que foi aí que me surpreendeu ainda mais, a mística enraizada que existe aqui em termos de a simbiose entre adeptos e plantel e clube. É uma força extra que nós temos quando jogamos em casa, eu tenho consciência disso. As bancadas estão quase sempre cheias, para o bem e para o mal, mas eu com isso lido bem. Mas é super importante o apoio deles e a mística que transmitem também, quer aos jogadores que já estão cá, quer aos novos que chegam, porque começam a sentir o peso e a responsabilidade também de vestirem a camisola de Campelos. Da maneira como estão organizados os campeonatos agora, temos Primeira Divisão, temos Divisão de Honra, temos Pro Nacional. O Campelos, ao longo dos anos, tem oscilado entre Primeira Divisão e Divisão de Honra. O que é que falta ao Campelos para tentar, pelo menos, ir uma vez lá, ao Pro Nacional, ver como é que é, a ver se se sente confortável? Claro, nós temos provas de outros clubes que acontecem o mesmo, que foram, desceram, estão na honra, estão na primeira. Mas estamos a falar do Campelos, um clube histórico, um clube com muitos alguma. anos, um clube estruturado, um clube que nunca se ouviu dizer que tivesse problemas de crise diretivas, com maior ou menor dificuldade para arranjar um presidente, mas acaba sempre por arranjar. Um Campelos, como já o dissemos antes, e para mim parece-me que tem alguma importância, consegue sobreviver e manter-se neste nível, com um ponto a crescer, eu diria que ano para ano, mas o Campelos nunca vacilou. Sim, nunca vacilou e se calhar para atingir outros patamares necessita se calhar de uma maior envolvência também das gentes que gostam do Campelos. Eu sinto que há muita gente que gosta do Campelos. Mas o problema não é só de Campelos, nós vivemos isso noutros clubes. Às vezes é preciso trabalhar afincadamente, é preciso às vezes bater na porta das pessoas para nos virem ajudar. E isso é uma demonstração de humildade quando precisamos de ajuda também. E o Campelos, se calhar, necessita de uma maior envolvência das pessoas reais, mais ainda das pessoas reais que gostam do Campelos. Como falaste, temos aqui o Ponte, e não só o Ponte, temos outros clubes aqui perto, que melhoraram muito nestes últimos tempos. O Ponte é um exemplo a seguir. Nos últimos 4, 5 anos. Faz parte da mesma vila, exatamente. Embora tenhamos o Brito aqui tão perto quanto o campo do Ponte. Mas se voltarmos atrás e um bocado no tempo, um bom bocado, e apesar dos anos que o Campelos tem, um clube histórico, o Ponte também já esteve na mão de cima e foi completamente lá abaixo. Não é? Às vezes, no meu entender, e vai muito daquilo que as pessoas acreditam e necessitam para ser felizes, porque não vale a pena dizermos que vamos ao Pro Nacional para depois descermos 2 anos seguidos para a primeira. Se calhar há pessoas que se sentem mais felizes na primeira e mais realizados. E depois tem o contexto que nunca pode ser posto de parte, a questão financeira. Em Campelos não pagamos aos jogadores. Há apoios. Eu tenho a perfeita noção que os diretores para arranjar patrocínios hoje em dia é extremamente difícil. O porquê do outro lado, no clube Ponte, conseguirem? É mérito do trabalho deles. É acreditarem que se calhar o objetivo deles passa por outros patamares que não a distrital. E as pessoas estarem imbuídas nesse mesmo objetivo. Logicamente, que eu acredito que os sócios e a direção do Campelos gostassem, eu próprio gostava de os meter lá, não é? Mas acredito também que nesta realidade, nesta conjuntura, ainda é cedo. Campelos é que vamos ter neste campeonato e tens armas suficientes para tentar subir à divisão de honra? E eu acredito que tenho armas suficientes para lutar jogo após jogo pelos 3 pontos, em qualquer campo.
Fomos trabalhando numa pré-época para tentar conseguir um plantel equilibrado, com capacidade de lutar por esse mesmo objetivo, por andar nos lugares cimeiros, e acredito sinceramente que o vamos conseguir. Agora, em qualquer divisão, seja ela qual for, subir, ser campeão é extremamente difícil. Seja ele na primeira, seja ele na honra, na primeira liga, em qualquer divisão é extremamente difícil. Agora, acredito sinceramente que trabalhamos em prol disso. Fomos tentando recrutar alguns jogadores dentro das nossas possibilidades, dentro da nossa realidade, em que nos permitisse olhar para o plantel no final e dizer que com estes jogadores, trabalhando bem, havendo um compromisso muito grande em todas as partes envolvidas, conseguirmos chegar ao final de 2023, da época de 2023, com um objetivo conseguido. E como é que consegues o recrutamento? Como é que consegues convencer os jogadores? É pela história do Campelos? É o Licínio que convence os jogadores também por conhecimentos e amizades, consegue trazer para aqui os jogadores? Quais são as tuas maiores dificuldades para formar um plantel? Nós vivemos num período em que e o Campelos é exemplo disso, não só de agora, pelos vistos a história passada também o foi, não dá nenhum contributo aos jogadores. Aquilo que dá é prémio de jogo mínimo, que até às vezes é mais uma brincadeira do que outra coisa. E para nós podermos recrutar jogadores que venham acrescentar, porque também não tenho dúvidas nenhumas que há muitos jogadores que só pelo nome de Campelos vinham. E o Campelos tem uma dificuldade, não tem camadas jovens. Não tem camadas jovens. Outra dificuldade, porque o plantel tem que ser construído a pensar numa época sem poder recrutar assim que seja necessário nas camadas jovens. E a dificuldade que eu sinto passa muito por aí. Não pagamos, os jogadores hoje em dia querem sempre ganhar e bem alguma coisa, nem que seja para as deslocações. E nós, felizmente, eu não tenho nada contra isso, a primeira divisão este ano está-me a surpreender porque estão a apostar bem, jogadores que vão buscar equipas como nós também fomos, equipas da honra, e quando nós vamos à procura de determinado atleta, ou vem, e aí respondendo à pergunta, ou vem porque já há um conhecimento, já há uma amizade, ou porque ouviram falar bem da equipa técnica, da maneira como trabalha e acreditam no trabalho que se vai fazer, ou então que é o que se consegue mais. E este ano foi fundamental isso também, que é a amizade que existe entre os jogadores. Nós sabemos aqui que os clubes são todos próximos e são todos amigos uns dos outros. Se eu tiver um jogador que se dê muito bem com aquele rapidamente ou mais facilmente vem para cá, mesmo com as condições monetárias que o clube apresenta. E aí sim conseguimos, à base disso, alguns por conhecimento meu, por amizade, outros com amizade com alguns atletas, conseguirmos reunir aqui alguma base que nos dê sustentabilidade para melhorar, mas muito à base dessas duas características que é preponderante na requisição dos jogadores. Olha, e este campeonato, eu diria que não é um campeonato da Associação de Futebol de Braga, será mais propriamente um campeonato da Associação de Futebol de Guimarães, passo o exagero. Temos só Montezinhos e o Santa Eulália B, tudo mais são vizinhos, vão ser derbys constantes. Como é que isso dificulta mais as vitórias e como é que isso motiva também mais a equipa num campeonato? Eu diria que, eu não digo de freguesias, mas muito próximo das equipas todas. Sim. Eu acho que é sempre bom haver derbys. A semana de trabalho, por muito que uma pessoa tente ser igual, há sempre um ânimo diferente, porque do outro lado vamos encontrar amigos do trabalho, da escola, seja de onde for. Há aquela rivalidade durante a semana entre eles. E acho que é benéfico também para o próprio campeonato, porque vai, e torno a dizer, acho que este ano a primeira divisão vai ser muito competitiva. Há muito mais valor, na minha opinião, do que há nos transatos, quer pelos jogadores, quer pelas equipas técnicas, e acho que essa rivalidade, sendo saudável, como é lógico, acho que vai melhorar a primeira divisão em termos de qualidade e vai ajudar-nos também, enquanto clubes, a olhar para esta divisão com uns olhos diferentes que aqueles que têm sido olhados, porque a primeira divisão é a última distrital e qualquer jogador, se calhar passando numa honra,
não quer ir jogar para a primeira divisão. E se este ano, com esta competitividade grande que eu acredito que vai existir, se calhar começamos a mudar um bocadinho o paradigma da primeira divisão. E acho que com derbys, tudo aqui 2, 3, 5 quilómetros, é bom para os clubes, gastam menos. Clubes como o Campelos, que não têm grandes possibilidades financeiras, poupam sempre mais algum dinheiro, mas desportivamente acho que vai ser um campeonato agradável, competitivo, difícil, e acho que as pessoas e os adeptos em geral devem olhar e devem vir assistir aos jogos, porque acho que vai ser extremamente agradável assistir a muitos desses jogos. Licínio, e para fazer jogos tens que treinar. Como é que é lidar com um grupo que tem que treinar, eu digo, 7h30, 8 horas da noite? Nós agora estamos aqui com um tempo ótimo, mas dias de chuva, de frio. Como é que se lida com um grupo durante a semana? É passando sempre uma ideia, e é aquilo que eu tenho vindo a passar ao longo dos últimos anos, que tem tudo a ver à base do compromisso. Nós sabemos que não é fácil para eles, ao final de 8 ou 10 dias, horas de trabalho, virem treinar, não é? Mas se vierem e sabendo que os treinos vão ser apelativos, e é isso que eu tento fazer, é que os treinos sejam apelativos, que não sejam massacrantes, que não sejam com grandes tempos mortos, que eles venham com a consciência que venham se divertir também, ajuda sempre um pouco, sem dúvida alguma. Agora, isso são questões que vai mais ao encontro de cada individualidade. Eu tenho um plantel de 23 jogadores, são 23 cabeças que pensam diferentes. 23 cabeças têm um compromisso diferente. E uma das grandes tarefas que nós temos, enquanto treinadores e direção, é que esse compromisso da parte dos jogadores seja grande. E nós também na requisição neste ano de jogadores procuramos um bocadinho isso. Que tenham compromisso, responsabilidade, que sejam assíduos, porque nós sabemos que qualquer jogador que trabalha, se o patrão pedir para dar horas, ele vai dar horas e vai deixar de vir ao treino. Como treinador, eu tenho perfeita noção disso e compreendo perfeitamente que primeiro está o trabalho, primeiro está a escola. Ainda para mais quando não são remunerados. Falando na parte de treinador de campo, custa sempre um bocado, porque temos o treino planificado, vamos ter que mudar, mas isso nós temos que nos adaptar também às circunstâncias e à realidade em que estamos inseridos. Por isso, passa muito por motivá-los treino após treino, com boas condições, com bons treinos, que não sejam massacrantes e que lhes passem uma ideia, que venham para cá para se divertirem, com responsabilidade, e que se forem certinhos, ao final de semana vão estar muito mais preparados para encontrar as adversidades que vamos com certeza encontrar por esses campos fora. Licínio, mais preocupado com o que se passa dentro do sintético, do relevado, ou mais preocupado com o bom ambiente de balneário? O bom ambiente de balneário, sem dúvida alguma. Eu acho que a mais-valia das conquistas de uma equipa é aquilo que vem de lá de dentro. Eu costumo dizer que lá dentro é o nosso cantinho. Aquilo é onde nós passamos e criamos, e é isso que eu tento fazer, que seja um grupo muito forte, muito unido, uma família lá dentro. Se repararmos, muitos de nós passamos mais tempo aqui, no balneário, no convívio, do que com as nossas famílias, se calhar. E então, se o grupo for forte, se for unido, se for sempre a remar para o mesmo lado, vamos com certeza conseguir ultrapassar, mais uma vez, como eu disse, as barreiras que vamos encontrando. E todos os jogadores trabalham bem, mas chegas ao fim de semana, vais ter que tirar alguns da convocatória. Como é que lidas com isso? É o que tem que ser. Só posso escolher 18. Mas isso são as regras. São as e regras. Tens que e eu que tenho que as cumprir. A minha pergunta vai no outro sentido. Como é que tu, depois de fazeres a convocatória, depois de colocares lá, vês para o teu balneário e olhas para o João, para o Quinho e para o Amarelo que não foram convocados e que durante a semana trabalharam tão bem quanto os outros, mas por tua opção não foram opção, como é que tu olhas para isso? É a forma de chegar aqui, começar a treinar, olhar para eles de frente, sermos sinceros com eles. Se nós achamos que eles ficaram de fora, pode não ser pela qualidade deles, mas sim porque para este jogo, esta semana, aquilo que treinámos, se calhar optámos por outro atleta e fazê-los ver que eles são parte integrante do plantel e que se hoje não for uma aposta, o continuar a trabalhar, continuar a acreditar, amanhã poderão ser eles. Isso é sem dúvida alguma e é aquilo que eu partilho com eles todos. E depois eu tenho uma maneira de estar, alguns gostam, outros não gostam.
Nós, para conseguir objetivos, temos de ser responsáveis e temos de ter regras, disciplina, e à mínima coisa que um jogador possa falhar, parte logo do princípio, e digo logo de cara, que se calhar a opção já vai ser outro jogador porque ele falhou a um treino, ou não esteve tão bem num treino, ou porque teve a chover e não pôde vir ao treino, e nesse preciso momento eu digo-lhe, sou frontal com ele, e aposto no outro jogador, porque o outro jogador também o merece. Se um titular, porventura, na semana passada, não puder vir ao treino por causa do trabalho, eu tenho que dar a oportunidade ao outro que veio. E eu isso tento sempre ser o mais coerente possível. Olha, Luciano, não parecendo, a nossa conversa está a chegar ao fim. O tempo correu tão depressa, mas há uma pergunta que eu tinha guardado para ti e esta tenho que a fazer. Trata-se de uma questão estratégica tática. Como é que tu trabalhas uma equipa para um campeonato num campo com estas dimensões, sabendo que vais jogar a maior parte dos jogos em campos de dimensões completamente diferentes? Isso é um obstáculo que nós temos e que não podemos fugir dele. Em termos estratégicos, aquilo que eu faço cá, muitas das vezes, e quando vamos a campos grandes, é o tentarmos conseguir trabalhar o jogo sem bola. O posicionamento, a organização. Eu trabalho muito as minhas equipas, em princípio de tudo, logo pela organização, sem bola, principalmente. E aqui parece fácil também, porque o campo é pequeno, estamos todos mais juntos, a organização pode ser mais benéfica e mais fácil de trabalhar, mas não é bem assim, porque o jogo também torna-se mais confuso. Há mais motivo para o jogador se disposicionar, ir fazer uma pressão mais alta quando não a deve fazer. E o próprio jogador também tem de ter o conhecimento, e isso treinamos em campo. Quando vamos a campos grandes, há mais espaço. E se ele fizer essa pressão que não a deve fazer, uma, duas vezes, vai se cansar muito mais. E é essa mentalidade que eu tento passar para eles e trabalhamos sempre que vamos fora para que as minhas equipas sejam organizadas. Se o campo é grande, então vamos nos organizar. Se for precisar a bola ao adversário, vamos dar. Mas depois de a ganhar, vamos ser objetivos. E quase a mesma pergunta, mas sentido contrário. À partida, jogando em casa, és favorito, queres ganhar mais vezes. Com um campo com poucos espaços, como é que tu consegues arranjar soluções para ganhar os jogos? Temos que as arranjar e arranjamos. Eu posso dizer que mesmo o ano passado, em que descemos de divisão, que eu vim para cá em dezembro e não consegui depois, o objetivo com que me fez vir para cá, que foi a manutenção, mas posso dizer que 80% das vezes eu saí daqui, mesmo com derrotas, ou cá ou fora, mas agradado com aquilo que foi o desenvolvimento tático, técnico e de qualidade da nossa equipa. Nós aqui, o campo é pequeno, é verdade, mas já para fazer muita coisa. Tem muito a ver com o perfil de cada jogador. Se nós formos intensos, se nós formos rápidos, se nós formos bons executantes e se trabalharmos bem durante a semana, nós aqui trabalhamos e vamos arranjar espaços, e eu sou um treinador que não gosta de jogar jogo direto. E muitas vezes o ano passado, da bancada, vinha, bate a bola. Não bate, não. Vamos sair e vamos conseguir. Vamos falhar? Vamos. E esta é a última. As jogadas paradas são fundamentais no futebol atual. Neste campo, com estas dimensões, ganha mais importância? Passa sempre por ganhar, porque cada falta a meio do meio campo é uma bola na área. Passa por aí. O que não quer dizer que isso seja a realidade cá. Mais uma vez, o ano passado, se calhar, em bolas paradas não houve assim tantas quanto isso. Não é? Agora, é claro, como dizes, que quando o campo é reduzido, qualquer falta é mais próxima da área. Se é mais próxima da área, vamos tentar meter lá e vamos tentar fazer golo. Mas é para o Campelo jogando em casa e é para as equipas que vêm em casa jogar. Também é igual para os dois. Luciano, resta-me agradecer-te esta curta conversa, porque há conversas que são curtas, mesmo sejam curtas, e há outras que são curtas compridas. Esta foi curta demais, muito mais haveria para falarmos, fica para uma próxima, teremos mais oportunidades. A Rádio Inquieta agradece-te a disponibilidade para estar connosco. Eu é que agradeço a vossa visita e sou sempre bem-vindos cá a Campelos. Okay, obrigado.